Bom dia, igreja. Que a graça e paz de Deus esteja com todos. Amém? Amém. Vamos dar início a mais uma escola bíblica dominical. Graças a Deus estamos aqui nessa manhã que Deus nos deu. Um pouco quente, né? Eu estou suando já aqui na frente, mas estamos aqui, né? Vamos fazer uma oração para iniciar o culto dessa manhã. Oremos. Santíssimo Deus e eterno Pai, graças te damos, Senhor, por estar mais uma vez aqui na sua casa. Agradeço a Ti, Senhor, por cada irmão que pôde comparecer essa manhã aqui, que no intuito, Senhor, de ter comunhão com nossos irmãos, Senhor, e também, Senhor, te louvar e agradecer teu santo e bendito nome, Senhor. Também, Senhor, logo mais, o pastor Ciro, Senhor, irá trazer o estudo, Senhor, da tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa estar abrindo nosso entendimento, Senhor, para aprender mais da tua palavra, Senhor. Que nós possamos todos os dias, Senhor, crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo, Senhor. E que tudo, Senhor, que será feito nesse dia, Senhor, que seja para a sua honra e para a sua glória, Senhor. Também, Senhor, logo mais irá ter, Senhor, a ação social, Senhor. Que o Senhor possa estar abençoando cada irmão, Senhor, que pode contribuir para alguém, Senhor, que está mais necessitado que o outro, Senhor. Senhor, é isso que a igreja faz, Senhor. Que nós possamos sempre, Senhor, estar ajudando e amando uns aos outros, Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor. E eu lhe peço tudo isso e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, nós iremos cantar um hino do cantor cristão, o número 1, Antífona. Agora eu peço que convido a igreja que possa ficar em pé. Nós iremos fazer uma leitura no livro que se encontra em João, capítulo 13, versículo 31 ao 34. João, capítulo 13, versículo 31 ao 34.
Amém? Tendo ele, pois, saído, disse Jesus: agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e logo há o de glorificar. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis, e como tinha dito aos judeus, para onde eu vou não podereis vós ir. Eu vos digo também agora, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos amei. Amém? Eu convido nosso irmão Porfírio, irmão. Posso fazer uma oração de agradecimento pela palavra que foi lida? Amém. Podemos assentar, por favor. Obrigado, irmão Porfírio. Agora nós iremos fazer o nosso momento de colheita da ação social. Quem trouxe o alimento hoje está aqui nosso baúzinho aqui, né? Nós iremos cantar o cântico Eu Quero Ser uma Bênção. Amar, irmão, com
Irmãos, essa foi a primeira parte. E agora eu irei passar a palavra para o nosso pastor Ciro, que irá dar continuidade ao estudo nessa manhã. O pastor Ciro está com a palavra. Bom dia a todos. Que a graça e a paz do Senhor seja com todos. Nós vamos continuar o nosso estudo sobre sã doutrina. Estamos estudando ainda depravação. E nós vamos ler um texto. Que esse é melhor? Nós vamos ler um texto, então, em Gálatas, capítulo 3. Vamos ler do 19 até o 22. Gálatas 3. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3. Vamos ler do 19 até o 22. Vamos lá, então. Gálatas 3,19 diz: qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente de lei. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Vamos orar. Senhor Deus, te louvamos e agradecemos por esta manhã abençoada pelo Senhor e pelo descanso da noite. E aqui estamos para adorar o Senhor na beleza da sua santidade e também e principalmente estudar a sua palavra. E é na dependência do Espírito Santo que pedimos que Ele mesmo venha nos iluminar. Queremos aprender. Nos ajude, Senhor, a estudar a sua palavra e nos guie em toda a verdade. Abençoe estes irmãos, como cada família aqui representada também. E aqueles que não puderam estar também, abençoa. Aos que estão enfermos, doentes, visita, Senhor. Estende a mão e restabeleça a saúde. Onde é que haja alguém agora, Senhor, em todas as partes do Brasil, também reunida com este propósito, abençoe a igreja no Brasil e abençoe a nossa pátria, em nome de Cristo. Amém. Podem sentar, irmãos. Eu vou ler mais uma vez o versículo 22. Esse versículo está paralelo com Romanos 11, 32 também. E Deus diz que encerrou tudo sob o pecado. Então ele diz: mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado. Sabe que sob quer dizer por baixo, né? Para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Então, como diz Romanos 3, 23, todos são pecadores. E aqui Deus não está qualificando nem desqualificando ninguém, mas Ele está determinando que todos são pecadores, não é? Em Romanos 11, 32, ele disse que Ele também fez isso,
encerrou todos sob o pecado para usar de misericórdia para com todos. Então nós estamos estudando nossa parte aqui sobre depravação. Estamos vendo ainda alguns aspectos ou pontos de vista do pecado, né? Já tínhamos visto o que é o conceito de depravação e o seu significado e a maneira como essa palavra depravação ou depravação total, ela precisaria, como já vimos, ser explicada. Se o homem é totalmente depravado, não há absolutamente nada nele que possa ser proveitoso ou bom. Mas nós vimos isso sob dois prismas, né? Dois paralelos. Sobre o ponto de vista negativo, né? Diante de Deus. Negativo porque o homem tem muitas coisas boas, né? Ele pode fazer muitas coisas boas. Mas essas coisas boas não podem ser aceitas diante de Deus como uma justificação para ser aceitável, não é? Embora ele tenha coisas boas. Então, aos olhos dos homens, ele é uma pessoa boa, generosa, e ele não é tão mau assim. Mas, do ponto de vista positivo, então, da depravação, como é que é visto? É que o homem está totalmente reprovado diante de Deus, não é? Ele não pode se justificar, a menos que ele venha a Cristo. Ontem estava participando de uma conferência de aniversário e o tema era baseado lá em Lucas 13, 24, e uma pergunta que alguém tinha feito no versículo 23, porque Jesus está caminhando para Jerusalém e alguém pergunta: Senhor, quem é que vai ser salvo, né? Quem será salvo? E Jesus responde, uma pessoa pergunta e ele diz, respondeu para todos, né? Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque muitos procurarão entrar e não poderão. Mas o tema é: esforçai-vos por entrar. Agora, você poderia, do seu ponto de vista humano, fazer obras, não é? Fazer coisas boas, estaria se esforçando. Mas será se Deus aceitaria? Evidentemente que não, né? Porque anularia toda a obra de Cristo na cruz. Como João 19:30, né? O preço foi pago, completamente pago. Efésios 2, 8 e 9, que a gente sempre usa, né? É pela graça, não é pelas obras, não é pelo que eu sei, eu posso fazer, mas era pelo que ele fez. Mas então estamos vendo alguns aspectos, né, o ponto de vista do pecado. Aí eu estava aqui na segunda parte falando sobre a natureza pecaminosa. A natureza pecaminosa, como é demonstrada na palavra de Deus, não se refere aos atos. Então, a natureza pecaminosa em si não se refere aos atos ou ações que o homem pratica. Não é isso. Então, é como dizer assim: o homem não é pecador porque peca, não é? Mas ele peca porque ele é pecador. Isso faz parte da sua natureza. Ele não precisa pecar para se tornar um pecador, ele já era. Então vamos lá de novo. A natureza pecaminosa, como é demonstrada na palavra de Deus, não se refere aos atos, mas sim à natureza que produziu estes atos. Perante Deus, a natureza pecaminosa de cada pessoa é que é a grande responsável por estes atos. Entende? Então, diante de Deus, porque o homem herdou de Adão, é que é a grande responsável pelas tragédias, pelo mal,
cometido pelo homem, já está dentro dele. Eu queria ler aqui uma passagem, Romanos capítulo 7. É interessante esse capítulo, porque Paulo praticamente ele abre todo o conceito de humanidade e declara quem é realmente o homem. Vamos ver aqui então, Atos 7, eu vou ler apenas do 14 ao 20. Aliás, desculpa, é Romanos 7. Romanos 7, do 14 ao 20. Romanos 7, 14, vamos ver. Porque sabemos que a lei é espiritual, eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o que prefiro, mas o mal que não quero, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, eu sou levado pela minha natureza a fazer aquilo que eu não quero. E muitas vezes as consequências são tão nefastas para o ser humano que às vezes ele perde a sua própria vida. Ele pode brigar, cometer um crime, pode se suicidar. As cadeias, as prisões são provas evidentes de que foram criadas leis também para que pudesse deter a ação do homem. Porque se o homem não tivesse limite, ele não tinha que prestar conta a ninguém, e a sua natureza então ela se sobressairia de maneira volumosa, não é? Como diz, a gente já viu Gênesis 3, a Gênesis 6, 5, né? Que o pecado ali, a Bíblia diz que o pecado se multiplicou e que todo desígnio, propósito do homem era continuamente mau. Provérbios 29, ele diz: quem pode dizer, purifiquei o meu coração, limpas todo o meu pecado? Quem pode dizer isto, não é? Ninguém pode dizer. Você não pode dizer por si mesmo: eu estou limpo do meu pecado, eu estou puro. Porque você pecou contra Deus e tem que prestar conta diante de Deus. E só Deus pode fazer isso por você. Eu vou ler aqui rapidinho também Eclesiastes 7, versículo 20 e o 29. Eclesiastes 7, versículo 20 e o 29. Ele diz assim: não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Você pode, eu acho que foi mais ou menos na Idade Média, um pouco antes, foram criados muitos mosteiros, não é? Muitos mosteiros. Então, as pessoas que tinham
conflitos interiores por causa da religiosidade, elas se enfiavam no mosteiro e se tornavam eremita, longe da sociedade. E lá eles se martirizavam, se flagelavam, mas nada mudava, né? Não importa se o mosteiro é bem numa montanha bem alta, onde não tem influência da sociedade, onde não tem o pecado, e você fica lá, mas não adianta ficar assim, porque o pecado vai estar lá. Você não vai se livrar por si mesmo, né? Não vai se livrar. Eu já contei uma historinha de um homem que era até de uma classe de dinheiro e morava, que ele era indiano e que por causa da religião hindu dele, e ele queria ter paz, ele queria alcançar o nirvana, né? A paz, mas ele nunca conseguia. E a mãe dele disse: olha, há uma montanha aqui na Índia, a montanha dos deuses, se você chegar lá você vai sentir o fluido dos deuses e você vai ter paz, vai descer de lá suave, né, com a paz na alma e a alma lavada. E ele foi para lá, desceu de lá triste, né? Não conseguiu. Se envolveu então no budismo. Foi para o budismo, e dos japoneses. Passou 3 anos no budismo, também não conseguiu nada. Aí então ele foi para os muçulmanos, né? Estudar a religião dos muçulmanos. Nem o Alcorão, nem Alá lhe deu paz. Ele ficou tão perturbado que ficou doido e foi internado no hospital. E colocaram ele do lado de um homem que ia fazer uma cirurgia, estava vendado os olhos, e ele ia fazer uma cirurgia dos olhos, e aquele homem era cristão, e deixaram ele ali. Aí o cristão pergunta: quem é você? Eu sou fulano de tal. Ele diz assim: você é cristão? Não, eu não sou cristão. Aí o homem pergunta: e você é cristão? Eu sou cristão. Você acredita em Jesus? Acredito em Jesus. E o que você está fazendo aqui? Eu vou fazer uma cirurgia. Você vai fazer uma cirurgia? Vou. E por que Jesus não lhe curou? Não sei. Mas você acredita em Jesus? Acredito. Então nós vamos orar. Aí diz, da meia-noite até de manhã começaram a orar. Oraram, lá pelas tantas choraram, se quebrantaram, o homem se arrependeu, foi salvo. O cristão que ia fazer a cirurgia ficou completamente curado, Jesus curou. De manhã os médicos chegaram, e aí pegaram o rapaz que ia fazer a cirurgia, levaram lá para a sala, viram lá, o rapaz estava indo. Voltaram lá, perguntaram: mas o que aconteceu? Eu disse: nós oramos, e nós choramos muito. E o médico disse: mas eu acho que foi um milagre, né? Eu acho que a lágrima curou vocês. Disse: não, foi Jesus que salvou. E aquele indiano teve paz, né? Aí sim, não é? Porque aí ele encontrou com Cristo, né? Mas então ele está dizendo aqui, Eclesiastes 7, ele diz 20: não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Não tem como se livrar do pecado por si mesmo. Você pode ser o melhor homem do mundo, e o único meio é Cristo. O versículo 29 de Eclesiastes 7 diz assim: eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Nós já vimos isso, né? Claramente que Deus criou o homem, capítulo 2, né, de Gênesis, versículo 7, criou o homem à sua imagem, semelhança, soprou nele fôlego de vida, colocou ele no jardim, no estado de perfeição, e ele coloca a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, e dá a ordem, né? Porque embora o homem, sendo criado no estado de perfeição, ele era passivo de pecar.
era passivo de pecar. Talvez alguns aqui lembrem de Caio Fábio, e eu sempre falo disso, um dos maiores pregadores que já teve aqui no Amazonas e no Brasil e do mundo, né? Ele pregava no mundo. Mas quem é hoje Caio Fábio? Quem sabe quem é Caio Fábio sabe que perdeu tudo, né? Mas ele era um homem cheio do Espírito. Porque ele caiu em pecado, não se arrependeu. Pode acontecer com qualquer um de nós, né? Mas então, meus irmãos, eu queria voltar para minha leitura aqui, que eu estou usando esse livro texto. Então, ainda estamos vendo aqui sobre a natureza pecaminosa. Quando Adão foi criado e colocado no jardim do Éden, era uma pessoa total, com uma personalidade inocente, com potencialidade para o mal. Entretanto, não era pecador e não possuía a natureza pecaminosa. Então veja bem, Adão foi criado no estado de perfeição. Como alguém já disse, não sabe qual é a maior loucura? Esse alguém que está no paraíso. Está no paraíso. Tem tudo o que você precisar, especialmente a presença do Criador. Mas ele joga tudo fora e é expulso do paraíso. Ou se é outra loucura, é que Deus amou o mundo, entregou seu único filho para morrer numa cruz, ressuscita para lhe salvar e você não quer. Qual seria a maior loucura? Não é verdade? Você está no paraíso, joga tudo fora. Deus faz tudo por você, você não quer. Avalie isso. Pois bem, vamos lá então. Adão foi criado completamente inocente, com potencialidade para o mal. Entretanto, não era pecador e não possuía natureza pecaminosa. Foi colocado no jardim um teste para a sua obediência. E Adão sucumbiu à tentativa de Satanás, à tentação de Satanás, comendo o fruto proibido. Como consequência, a sua natureza foi mudada de completa inocência para outra conformada no pecado. Então, quando o homem desobedeceu, a sua natureza, que era perfeita, foi completamente corrompida. Daí então a doutrina da depravação, que aos olhos de Deus o homem não pode se justificar, porque a sua natureza está completamente corrompida. E ele não tem o que fazer. Eu vou ler aqui uma passagem em Efésios, no capítulo 2, uma passagem conhecida, e Paulo, que é o apóstolo dos gentios, ele está falando dessa natureza do homem, que é tão corrompida, que eles fazem deliberadamente o mal, sem temor diante de Deus. Efésios 4, versículo 17 até o 19. Vamos ver. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecido de entendimentos, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza dos seus corações, os quais, tendo se tornado
e insensíveis se entregaram à dissolução para com avidez, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Veja o versículo 18: obscurecido de entendimentos, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza dos seus corações. Então, é isso que estamos estudando sobre a natureza do homem, do estado de perfeição para o estado de depravação. Se você ler e meditar Romanos 5, 8, deixa eu ver, Gênesis 3,17, quando ele falou para Adão, ele disse: maldita é a terra por tua causa. Ou seja, o pecado de Adão, um só pecado, amaldiçoou toda a criação de Deus. Um só pecado. E muito mais o homem. Daí, meus irmãos, a seriedade, eu penso, com que Deus trata, não é, o pecado. Se você pensar na grandeza do amor de Deus, de João 3,16, e olhar para si mesmo, você vai se sentir tão indigno e miserável. O que você poderia fazer para entrar no céu? Mas Deus te amou de uma tal maneira. Romanos 5, 8 diz que Deus prova o seu amor pelo fato de ter Cristo morrido na cruz, sendo nós ainda pecadores. Sendo nós ainda pecadores, perdidos completamente. Deixa eu continuar ainda aqui. A natureza de Adão, depois da queda, ficou caracterizada pelo pecado. Não tinha como mais desfazer. Então você vê entre o versículo, acho que é o 22 ao 24 de Gênesis 3, o cuidado que Deus teve primeiro no versículo 21 de Gênesis 3, ele apontando para o Cordeiro, para Cristo, ele mata um animal, né? Certamente um animal perfeito, que apontava para Cristo, que derramou o seu sangue, sacrificou aquele animal para cobrir o pecado do homem, até que viesse o Redentor. Mas o cuidado de Deus, por causa do pecado que era tão terrível, é que o homem não poderia permanecer mais no jardim. Não poderia mais permanecer no jardim. E Deus teve que expulsar o homem do jardim. Para que, segundo o que está lá, diz assim, para que ele não comesse do fruto da árvore da vida e permanecesse lá em pecado. Porque a providência de Deus era futura. Ainda viria o Redentor, como está no versículo 15. E ele veio. Todos que foram salvos no Antigo Testamento foram salvos pela fé, crendo. Nenhum foi salvo pela obra. Nenhum. Mas então, a maneira como Deus vê o pecado em nós, eu acho que é uma profunda compaixão, mas ao mesmo tempo ele tem que aplicar a sua reta justiça. Ele não pode passar a mão ou aliviar o pecado de alguém, a menos que essa pessoa esteja em Cristo. Não tem outra maneira. Pois bem, vamos continuar então. Então a natureza de Adão foi completamente corrompida. Quando produziu frutos, vou ler novamente aqui o parágrafo.
A natureza de Adão, depois da queda, ficou caracterizada pelo pecado. Quando produziu frutos, esses foram chamados por Deus de frutos pecaminosos, embora pareçam bons. Como eu já falei, da Madre Teresa de Calcutá, não é, que era uma mulher que abnegou-se de si mesmo, né, de viver na sociedade uma vida comum, foi viver uma vida de altruísmo, né, de boas obras. Mas as boas obras não salvam. A Madre Teresa fez o melhor que pôde. No entanto, depois que terminou tudo, estava para morrer, a história diz que ela começou a blasfemar, porque ela não entendeu. É tipo Lutero, né? Lutero se martirizou, fez penitência, subiu uma escada que tem em Wittenberg, na Alemanha, de 100 degraus, diga, eu vou me sacrificar, vou agradar a Deus. E Lutero, quando leu Romanos 1,17, ele ficou com raiva de Deus. Por quê? Porque ele acreditava na religiosidade das obras, das penitências. Então ele achava que a justiça de Deus, que se revela no Evangelho, condenava ele. E ele não gostava disso, porque as suas obras para ele estava bom, era o suficiente. Mas foi a palavra de Deus: diz, o justo viverá pela fé e não por obra. É aqui na palavra que Deus se revela ao homem, e não na religião, é na palavra. Pois bem, então, que diz aqui? Quando produziu frutos, estes foram chamados por Deus de frutos pecaminosos. Quando visto do prisma divino, tudo que provinha da sua raiz natural era pecado para Deus. Então, a natureza do homem, a raiz, está completamente corrompida. Sendo a raiz corrupta, o fruto trazia a corrupção dessa raiz. Sabe, é o engano terrível do homem, ele procurar fazer coisas boas para chegar no céu. E tem muita gente fazendo coisas boas para chegar no céu, e ainda não entendeu o plano de Deus. Eu vou ler agora aqui no meu livro a continuação desse assunto. Na Epístola aos Romanos, Paulo fala da natureza que existe em cada um pelo nascimento natural. Na Epístola aos Romanos, Paulo fala da natureza que existe em cada um pelo nascimento natural. De maneira que Paulo está citando, ele está citando aqui Romanos 7:25, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Ele é escravo da lei do pecado. Outra vez em Romanos 8:2, ele diz: a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Agora ele fala da lei do pecado e da morte. Assim, a lei do pecado, versículo 25 do capítulo 7, e a lei do pecado e da morte, Romanos 8:2, são o princípio ou a natureza que opera através de um indivíduo não regenerado.
Bom, deixa eu continuar. Os frutos da natureza do homem são caracterizados por Deus como o pecado e a morte. Em Romanos 3, do 10 a 18, o apóstolo nomeia alguns dos frutos da carne. Vamos ver algum desses frutos da carne. Não há justo nenhum, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheio de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos a destruição e miséria. Desconhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Na verdade, alguém pode dizer, mas eu também não me incluo em tudo isso aqui. Mas não importa, né? É como Tiago falando sobre os 10 mandamentos, Tiago 2,10, ele disse, se você guarda todos os 9 mandamentos, e se você transgredir em um só, você é culpado de todos. Então você diz, eu não faço todos esses pecados, é verdade, mas você está incluído aqui, porque essa é a sua natureza. Bom, deixa eu ver mais alguma coisa. Novamente em Gálatas 5, o apóstolo mostra os frutos da carne, os quais fazem parte da natureza humana desde o nascimento. Pois nos versos 19 a 21, ele diz, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Olha só o que ele diz, né? E coisas semelhantes a essas, quer dizer, há mais coisas, né? Há muita coisa ainda que não está aqui, né? Se eu não me engano, é 1 Coríntios 6, do 9 a 11, tem um texto também falando de uma outra série de pecado. Deixa eu ver aqui rapidinho. Esse é 1 Coríntios 6, do 9. Deixa eu ver se é isso. Vamos ver aqui, olha só. 1 Coríntios 6, verso 9. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados. Essa palavra hoje é pejorativa, né? Para alguns. Nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Interessante que o versículo 11, ele diz, tais fostes alguns de vós. Tais fostes
alguns de vós. Então, isso aqui, amados, é a natureza do homem. Esse é o estado natural. E o único meio dele mudar é Cristo. É o sangue de Jesus que lava e purifica de todo o pecado. Deixa eu continuar, terminar esse ponto aqui. Ele diz: essas passagens, em passagens como essa, Paulo apresenta esta verdade: o homem não é culpado apenas pelo pecado pessoal e, portanto, passivo de condenação, mas tem dentro de si uma natureza pecadora que inspira e produz pecados pessoais. E por causa dessa natureza, ele está sujeito a julgamento. Está sujeito a julgamento. Então, os pecados que ele comete, que flui da sua própria natureza, o condenam. Mas a sua própria natureza em si já está condenada aos olhos de Deus. Está reprovada aos olhos de Deus. Meus irmãos, tem mais ou menos uns 5 minutos, e aqui, como eu estou estudando alguns aspectos do pecado, eu queria ver agora o terceiro aspecto, mas creio que não dá tempo, mas eu vou ler pelo menos esse parágrafo, e eu vou ler aqui. O terceiro aspecto diz assim: há um terceiro aspecto do pecado citado em Gálatas 3:22. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado. Ou seja, Deus não classificou nenhuma categoria, né? Não é asiático, europeu, africano, americano, ou se é culto ou não culto, ou se é religioso ou não é religioso. Deus encerrou tudo sob o pecado. Tudo sob o pecado. A expressão sob o pecado refere-se à condição em que o homem se encontra por um ato de Deus. Por um ato de Deus. Então não há, assim, vantagem para nenhum ser humano. Nenhum ser humano. O homem, além de ser culpado pelo pecado pessoal e de abrigar uma natureza pecaminosa dentro de si, foi também colocado por Deus em situação de pecado, encontrando mais uma vez essa verdade apresentada pelo apóstolo Paulo em Romanos 3:9. Já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. É o que ele diz lá, né? Quando ele pergunta: temos nós qualquer vantagem? Ele diz: não, de modo nenhum. Já temos demonstrado que todos, veja, todos, não importa se é judeu ou se é gentio, todos estão debaixo do pecado. O homem no jardim do Éden achava-se em estado de inocência, ainda não testada.
era um estado que tornava possível a convivência com Deus. Um estado em que retidão era alcançável, mas ao desobedecer a Deus e comer o fruto proibido, foi colocado em estado de pecado. Aquela era a sua condição, era o seu ambiente. Bom, amados, eu acho que eu vou ficar por aqui, mas já temos uma noção de o que é realmente a natureza do homem. Isso esclarece muita coisa para nós. E a gente começa a pensar que se eu estou completamente perdido, o que se há de fazer? A esperança é correr para Jesus, né? É correr para Cristo e se livrar disso. Então eu vou ficar por aqui. Próxima semana, se Deus permitir, a gente continua. Vamos fazer uma breve oração. Senhor, agradecemos-te pelo privilégio que temos de, pela tua palavra, Senhor, descobrir quem somos de fato. E graças a Deus, como Paulo escreveu, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. E assim, Senhor, nós podemos em Cristo ficar livre do juízo de Deus, do julgamento de Deus, da condenação eterna, porque Cristo, que morreu por nós, pagando o preço dos nossos pecados e ressuscitando para nos dar vida eterna, nos abençoa, Senhor, e abençoa estes irmãos, em nome de Jesus. Amém. Esse aqui é o café.